toda dívida material esconde um débito emocional. Eu, por exemplo, há muitos anos estou com uma dificuldade muito grande de juntar dinheiro. Pode-se dizer que existe dentro dessas dificuldades de juntar dinheiro uma dívida, um débito emocional, algo que aconteceu na minha história que fez com que eu parasse de juntar dinheiro. Então eu venho alguns meses olhando para isso e finalmente eu acredito que eu encontrei e vou partilhar com vocês aqui. Então o que acontece? Dentro do meu sonho grande, eu deixei bem claro que eu quero aumentar o meu teto financeiro, eu quero aumentar vezes 2. E quando eu fui colocar as minhas percepções, eu comecei a sentir alguns medos, e um dos medos é, se eu aumentar o meu teto financeiro, eu tenho medo de ficar masculina. E eu fui olhar para esse medo de ficar masculina, cheguei ali a uma percepção de que dentro desse medo de ficar masculina, tinha algo relacionado ao meu pai, aos homens da minha família, né? Que se eu aumentar o meu teto, eu vou ganhar mais do que o meu pai e meu irmão ganham, né? Então, pode ser que esteja implícito no meu subconsciente que para ganhar mais que eles, eu devo ser, então, um homem. E identifiquei a necessidade, então, de fazer um protocolo de dependência emocional com o meu pai para ver se tinha algo relacionado a isso. Mas eu não encontrava que tipo de dependência emocional podia ser. Até que, olhando para esse meu objetivo de aumentar o meu teto financeiro, vem junto ali uma necessidade de juntar dinheiro que eu tô tentando há uns anos e não consigo. Então, eu falei, deixa eu olhar para esse problema. Eu identifiquei um medo muito grande de juntar dinheiro mesmo, de colocar o meu dinheiro no banco. E aí eu tive a lembrança de que a primeira vez que eu senti esse medo foi depois que todo o meu dinheiro ele foi tomado pelo banco devido a uma lista ganho em cima da empresa onde na época a empresa que meu pai geria e tava o meu nome. Eu devia ter, eu tinha entre 20 e 22, 23 anos. Não foi depois dessa situação que eu parei de juntar dinheiro, porque antes disso eu sempre juntava dinheiro, podia estar ganhando R$400 por mês, 500, não importa. Eu conseguia ter esse discernimento e essa capacidade de colocar uma meta e de cumprir essa meta do dinheiro que eu ia guardar. E depois disso eu simplesmente parei de juntar dinheiro. Então eu identifiquei essa situação, né? Quando meu pai colocou meu nome na empresa, sem me dar a opção de escolha, eu me senti desrespeitada, porque é como se eu fosse uma propriedade. Então, por eu ser a filha, as escolhas foram feitas por mim sem a minha decisão. Uma coisa é você fazer escolhas pelos seus filhos quando eles têm 6, 7, 8 anos, que eles não têm uma capacidade de escolha. Outra coisa é quando você decide pelos seus filhos quando eles já são adultos, quando eles têm 18, 19, 20 anos, e você decide por eles sem colocá-los na cadeira de escolha, ou pelo menos de trazer a situação para eles. Olha, essa é a situação, meu nome tá sujo, quero saber se eu posso colocar o seu nome na empresa pra gente poder fazer a empresa rodar. E eu me responsabilizo enquanto pai por qualquer coisa que acontecer no seu nome. Esse tipo de conversa não teve, mas seria o ideal. Meu pai sentar comigo, trazer essa proposta e dentro dessa proposta, que com certeza talvez eu ia aceitar, a gente trazer limite e acordos para essa relação. Então, qual que era o acordo inconsciente que tinha entre eu e o meu pai ali naquela época? De que como eu era filha, estava sobre o teto deles, mesmo já sendo adulta, entre 19 e 20 anos, as decisões deles sobre mim não necessitavam da minha concordância. Só que eu não era mais criança. Então isso mostra que eu ainda estava no núcleo emocional dos meus pais. Quando isso aconteceu, além de eu me sentir desrespeitada, o fato do dinheiro ter sido coletado pelo banco para pagar uma dívida que não era minha, me deixou me sentindo extremamente desprotegida, porque eu me senti usada, né? Eu fui usada, não foi perguntado para mim. Esse alinhamento não existiu. Então foi um trauma. Eu senti raiva, senti uma tristeza profunda. E como consequência, para me proteger dessa situação, meu inconsciente começou a rodar um programa dentro de mim que foi:
não junte mais dinheiro e não coloque no banco, porque se você fizer isso, você vai perder o seu dinheiro. Então, eu realmente, de lá pra cá, nesses últimos anos, tem mais ou menos 10 anos, 8 anos, eu nunca mais consegui juntar dinheiro. Se sobra dinheiro, eu dou um jeito de gastar esse dinheiro de alguma forma. Então, aqui a gente vê os danos que são causados dentro da nossa vida quando acontecem situações devido a relacionamentos onde não teve acordos e limites claros. E essa percepção, principalmente dos pais, de que os filhos são propriedade. E de que, independentemente da idade deles, a gente vai sempre decidir por eles. E isso é danoso. Eu acredito que a partir do momento que a criança, ela começa nesse processo de questionar a vida, que é a partir dos 8 anos de idade, ali já começa esse processo natural de desvinculamento do filho do núcleo emocional do pai e da mãe. Essa idade de 8 anos, para mim, é o ponto aonde tem que sim começar a sentar com o filho e para tomar certas decisões, não todas, claro, mas para tomar certas decisões que vão influenciar na vida do filho, deve ter acordo, deve começar a ter conversas difíceis, acordos e limites claros. E já ir ensinando a criança também a dar limites. E assim elas crescem adultos, maduros e com um núcleo emocional limpo. Faz as percepções, decisões e ações que eu vou realizar dentro desse contexto. Eu tive essa percepção que depois desse acontecimento eu não consegui mais juntar dinheiro, gastando tudo que eu tenho. Depois do ocorrido, eu comecei a receber uma mensagem de que guardar dinheiro no banco é perigoso e o banco pode pegar esse dinheiro de mim, e aí eu nem uso pra mim e nem fico com dinheiro. Tô lá trabalhando, juntando dinheiro, o dinheiro vai embora. A partir desse momento eu criei um débito emocional com meu pai, porque não teve acordo, não teve limites claros. Eu não fui ouvida, não fui considerada, não perguntou pra mim, não me disse quais eram as consequências de se colocasse o meu nome ali. Acho que nem ele tinha capacidade disso na época, né? Mas enfim. Então eu vejo que durante esses anos eu exigi inconscientemente dele uma reparação. Só que é uma reparação que não tem limite. Ele pode me dar um carro, ele pode fazer o que for, que como o fato dele me dar um carro, o fato dele me dar um dinheiro, se não for direcionado claramente a essa reparação, eu nunca vou me sentir reparada. E aí eu acabo entrando também, e eu entrei com meu pai dentro de um processo de vingança. Então teve algumas ações em específicos que eu querendo me vingar do meu pai, mas nem eu sabia o porquê. Eu tinha uma clareza que tinha a ver relacionado a dinheiro. Olha que bola de neve que gera, né? Então, a partir dessa percepção, eu tenho a decisão de que todas as decisões que me envolvem devem ser conversadas comigo. Que daqui para frente, eu não quero que nenhuma decisão seja tomada por mim e para mim sem que eu seja consultada. Ou que me utilize como ferramenta sem que eu concorde, sem que eu esteja de acordo com isso. Então, a ideia é propor um acordo de que daqui para frente, qualquer decisão que me envolva, que tenha a minha participação, que a minha participação seja importante, que a gente tenha uma conversa para que eu compreenda o contexto e aceite ou não se eu devo estar participando, se eu dei o meu nome ou não, enfim. A partir disso, então, eu começo a ser considerada, ou seja, eu começo a ser respeitada, ser ouvida dentro das decisões das quais eu sou envolvida. Vou fazer com tudo isso. Eu vejo a importância de ter um diálogo com meu pai, apesar de ter sido uma ação pontual. É provável que em alguns outros momentos da minha vida essa interferência de decidir por mim depois que eu já era adulta deve ter acontecido. Então, por mais que hoje não exista tanta interferência, eu acho importante trazer essa situação, importante trazer como eu me senti, para trazer clareza que se porventura em alguma situação isso se repita, os limites já estão claros. Então, eu vou ter uma conversa com meu pai e, além disso, eu vou, claro, abrir a caixinha do meu financeiro, ver para onde está indo o meu dinheiro, e propor metas para mim mesma de juntar dinheiro e reduzir um pouco o meu atual nível de vida para que eu possa realizar os meus sonhos de médio e longo prazo. Espero muito que esse vídeo tenha
ajudado vocês. De qualquer forma, ele tá me ajudando muito, porque para mim é uma satisfação poder estar partilhando o meu desenvolvimento, pois nenhum ser humano chega à excelência sem passar por um caminho de aprendizado. Então, estamos todos juntos, todas juntas nesse caminho de aprendizado e fortalecimento. Muito obrigada a todos e a todas que ficaram até o final desse vídeo, ouvindo aqui meu processo de aprendizado. Se você gostou, por favor, comente, compartilhe e comece a me seguir para ouvir os próximos vídeos que eu tenho muito a partilhar. Um grande beijo, até mais!